Você vai ouvir uma pregação da Palavra de Deus com o evangelista José de Souza, com o tema O Perigo do Elogio, mensagem de edificação espiritual. A paz do Senhor para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos cumprimenta é o teu irmão em Cristo, evangelista José de Souza, aqui de Goiânia, Goiás. Meus irmãos, nessa tarde eu quero compartilhar com todos os irmãos uma palavra que Deus colocou no meu coração nessa madrugada. Eu estava lembrando dessa palavra nessa madrugada e Deus tocou no meu coração para mim estar falando essa palavra. Eu não tinha nem intenção de gravar, mas com o passar das horas eu senti no desejo do coração de gravar para proveito, do nosso leve espiritual. Eu quero que os irmãos observem aí no capítulo 15 de Lucas. Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11, é o texto onde a gente vai estar lendo para a base dessa palavra, dessa mensagem, E nessa palavra eu quero dar um tema, eu gosto de dar o tema, eu gosto de dar o tema para a mensagem. O perigo em elogiar. É isso mesmo que você ouviu. O perigo em elogiar. Por que eu quero falar sobre esse assunto? Porque tem muitas pessoas que às vezes querem elogiar um grupo e joga outra parte do grupo para escanteio. Tem pessoas que querem elogiar uma pessoa e no seu grupo tem pessoas ali que merecem até mais elogio e é jogado para escanteio. E isso entristece muito ao grupo que é jogado para escanteio, que é esquecido, E muitas vezes a pessoa, por não saber, elogia um na presença dos outros e não elogia os outros. Então, para meditar na palavra de Deus, vamos ler lá em Lucas capítulo 15, onde fala sobre a parábola do filho pródigo. Nesse texto, irmãos, eu vejo muito significado importante. Tem muito significado importante nesse texto, E eu quero compartilhar com os irmãos o que Deus colocou no meu coração. Vamos ler o texto. Lucas capítulo 15, versículo 11, diz assim: E disse um certo homem, tinha 2 filhos. Isso aqui é Jesus Cristo falando, viu? E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, que ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhes-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo
e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comemos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-te-lhe o bezerro cevado? E ele lhe diz: filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha perdidos e foi achado. Amém, meus irmãos? Esse texto a gente acabou de ler em Lucas, 21, 22, 23 versículos, Um texto meio grande, mas é só para nós parafrasear o texto, para dar um melhor entendimento aos irmãos. Esse moço aqui é uma parábola que Jesus conta. Jesus conta a parábola, Parábola quer dizer uma história acontecida, E eu tenho certeza que essa história aqui aconteceu. E quantas vezes, Quantos milhares de pai já partiu a sua fazenda com filhos que não queria mais morar com os pais e queria ir embora, e os pais faziam isso. Naquela época acontecia muito isso, devido às vezes à bondade do pai, devido o pai não querer ver o filho sofrer, o pai dava herança para o filho. E aqui aconteceu teve esse acontecimento, E o filho mais novo foi embora e não quis nem saber. Então, meus irmãos, aqui nesse texto, eu vejo, podemos aprender vários exemplos. O primeiro exemplo, os dois filhos eram aproveitadores. Os dois filhos queriam só os bens do pai, principalmente o mais novo, O segundo exemplo, devemos ser humildes. O terceiro exemplo que eu quero dar aqui, o perigo no elogiar alguém, O quarto exemplo é a desunião, a desunião na igreja ou num grupo, A falta de união traz separação. Aí vem o fracasso, Traz o fracasso. Então, vamos começar a meditar na palavra de Deus, Igual eu já falei, o perigo em elogiar alguém. Esse é o tema que eu quero trazer nessa palavra, Aqui nesse capítulo 15, esse moço, filho desse fazendeiro aqui, ele queria ir embora. A gente não sabe, a palavra de Deus não fala por que ele queria ir embora. Ele queria abandonar a fazenda do pai. E ele pediu ao pai a sua herança. Isso não existe, irmão, da herança para o filho, o pai ainda vive. Mas o pai usou de misericórdia, de bondade com ele e deu a sua parte, dividiu, Ele tinha outro filho, aí dividiu a fazenda. Só que o filho mais velho não foi embora, não. O filho mais velho ficou em casa. E esse rapaz mais novo, ele fugiu, ele foi para um país muito longe. Ele foi para um outro país, porque a Bíblia diz em outra tradição que ele foi para um país muito longe. Então, ele saiu do país que ele morava. E ele, chegando naquele outro país, ele começou a envolver com mulheres adúlteras, meretrizes, e começou a gastar o seu dinheiro, o dinheiro que ele tinha
recebido da herança que o pai deu, ele começou a gastar, entendeu? Certamente ali também, logo ele conseguiu arrumar alguns amigos, né? E acabou de gastar o dinheiro, né? A gente não sabe em quanto tempo, a gente não sabe o valor que ele tinha, que ele ganhou. Só sabemos dizer que a Bíblia diz que ele gastou o seu dinheiro dissolutamente. É isso que fala o versículo de número 13. O versículo de número 13 fala que ele gastou a sua fazenda vivendo dissolutamente. Quer dizer, destruiu, acabou com o dinheiro à toa, né? Gastou à toa, com mulherzada, com adultério, né? E ele caiu fora, foi embora, não quis saber, gastou o dinheiro da herança e não quis nem saber, né? Não quis nem saber. Ele aproveitou, né? Ele aproveitou do pai, pediu, e o pai, muito bom para ele, deu essa parte para ele, e ele foi embora gastar o dinheiro do jeito que ele achou mais aproveitoso, né? Só que quando ele estava lá, que aconteceu dele ter acabado de gastar o dinheiro, naquele país houve uma crise e teve fome, né? Teve um reset naquele país, né? Aquele país acabou em crise e estava ruim de emprego, certamente, né? Mas aí ele encontrou um dos fazendeiros daquele país e pediu emprego, né? E a Bíblia diz que o fazendeiro levou ele para o seu campo a cuidar de porcos, né? Olha bem aonde foi parar o rapaz, foi cuidar da porcada. E ele cuidando da porcada ali, o alimento dos porcos ali era um alimento que chamava farobas, né? E como nós vimos aqui, bolotas, né? Nós vimos aqui que a Bíblia fala em bolotas, né? Só que uma outra tradução fala em afaroba. Afaroba, irmão, essas bolotas aqui que a Bíblia diz, bolotas ou alfaroba. É uma vagem de 10 a 20 centímetros de comprimento, de 2 a 3 centímetros de largura, e ela contém semente polpa. E ele ficava querendo comer daquela coisa, porque ninguém dava nada para ele estava perecendo. E aí ele humilhou, né? Ele humilhou porque ele falou, nossa, na fazenda do meu pai lá tem tantos trabalhadores lá e como à vontade, meu pai é bom, né? Ele pensou, né, que o pai dele era bom, porque ele falou, olha aí, versículo 17, e caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome, Caindo em si, ele lembrou que o pai dele, lá na casa do pai dele, tinha fartura. Aí veio a humildade agora, irmão. Esse é o segundo item que eu quero falar, né? O primeiro item foi que ele é um aproveitador e pegou o dinheiro do pai. O segundo item é que ele humilhou, Ele reconheceu, ele humilhou e voltou para a casa do pai. Versículo 18. Levantar-me, e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Ele bolou o plano que ia falar para o pai e veio. Arrumou, pegou o restante de coisa que ainda tinha, né? Certamente alguns trapos ali, que nem roupa ele tinha, porque o pai dele falou que ele mandou pegar logo roupa, a hora que ele chegou. E veio, quando chegou próximo do pai, o pai ainda de longe viu ele, e o pai levantou e foi ter com ele, e beijou, O pai beijou, ficou comovido de íntima compaixão, correu, lançou seu pescoço e beijou. E o filho disse para o pai, né? Ele disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo, trazei depressa a melhor roupa, viu? E ele, por um lado, falava que não era nem digno de ser chamado de seu filho. Aí o pai não quis nem saber, certamente ele já estava nu, né? Porque o pai mandou trazer logo roupa, trouxe roupa, o pai não quis nem saber, recebeu e já mandou trazer roupa, já pôs um anel no dedo, já pôs chinelo no pé,
E o pai ainda falou para os seus empregados: vai lá, pega o boi lá, pega o boi gordo, esse bezerro cevado aqui é boi gordo, irmão. Pega o boi gordo lá e vamos matar esse boi. E agora nós vamos comer churrasco, vamos alegrar, vamos botar uma música boa aí, vamos farrear agora, vamos dançar e alegrar, porque meu filho estava morto, ele viveu, estava perdido e foi achado, né? Então, no versículo 23 fala: e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comemos e alegramos. Versículo 24: porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar. Enquanto eles estavam ali comemorando a festa ali com o seu filho que estava perdido, quem aparece? Aparece o seu filho mais velho, que estava no campo trabalhando. Quando o filho de longe escuta a música que está rolando ali, e o povo dançando, aí o filho mais velho esquivou, falou: não vou entrar aí não. Por que eu vou entrar aí? O que está acontecendo aí? Aí algum dos empregados falou para ele: o teu filho chegou, voltou e teu pai mandou matar o boi cevado, e por isso nós estamos festejando, estamos dançando, estamos aí comemorando, porque o teu pai recebeu o teu filho, entendeu? Aí ele ficou muito indignado, recusou em entrar na casa, não quis entrar na casa, mas aí um dos seus servos chamou o velho veio e falou: o que está acontecendo? Não, seu filho não quer entrar em casa. Ele está indignado, ele indignou, porque o senhor recebeu o seu filho e está fazendo festa, Aqui, se você ver aqui, no versículo 28, mas ele se indignou, Mas se você voltar ao versículo 27, vai dizer: e ele lhe disse: veio teu irmão. Quer dizer o quê? Um dos empregados, aqui no versículo 26 fala, e chamando um dos seus servos, aqui é o irmão mais velho, chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquele. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Versículo 28, mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai incitava com ele, quer dizer, o pai estava insistindo com ele. Mas ele respondendo, o pai disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. O que estava dizendo para o pai? Pai, eu sou obediente ao Senhor há tantos anos, nunca transgredi as tuas ordens, tudo que o Senhor fala eu faço, e nunca me deste nenhum cabrito para me alegrar com meus amigos, Porque ele jogou na cara do pai: eu trabalho para o Senhor há tanto tempo e o Senhor nunca me deu nenhum cabrito, mandou fazer um churrasco com meus amigos. Agora vem esse rapaz aí, esse teu filho, ele nem chamou mais o irmão de irmão, ficou indignado, irmão. Tá vendo a ignorância? Ficou indignado. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Em outras palavras, mataste o boi cevado, o boi gordo, Então, ele ignorou, não quis nem saber de entrar dentro de casa. Aí o texto de Lucas vai fechar o capítulo 15 e sem acordo. O filho mais velho ignorou mesmo, não entrou, não deu moral e não quis nem saber. Então, o filho é um exaltado, ignorante, porque o pai nunca tinha dado nada, e ele só trabalhando. Pelo contrário, o filho mais moço humilhou, Humilhou porque estava passando necessidade. A gente é assim, irmão. Quando a gente está no bem bom, às vezes a gente não humilha, Mas quando a gente está passando por momento difícil, aí vem a humilhação, a gente tem que humilhar, E é o que nós vimos hoje na igreja. Hoje isso é um perigo, irmão. O perigo de elogiar. O pai elogiou muito o filho mais novo, e o filho mais velho, o pai fez pouco caso, E aí o filho mais novo sentiu na pele que foi rejeitado pelo pai. O pai não dava nada, E o filho não quis entrar para dentro de casa de jeito nenhum. Mas olha bem, em quarto lugar aqui, irmão,
Em quarto lugar, eu quero falar para os irmãos também sobre a desunião da igreja. Mas o elogio, irmão, o elogio, se você não puder elogiar alguém que está do teu lado, se você não puder elogiar, mas também não maltrata. Porque muitas vezes, hoje, em muitos líderes, em muitas igrejas, muitos pastores, tá com um grupo de obreiros, um grupo de irmãos na igreja, e chega o mais novo, e daí a pouco é elogiado, é recebido com cortesia, o nome dele é sempre citado, e os mais velhos, coitado, que sempre esteve ali ajudando no trabalho da igreja, nunca é citado. Pelo contrário, muitas vezes recebe a advertência, muitas vezes é esquecido de lado, é jogado de escanteio. E isso é um perigo, meu irmão. Você jogar o seu irmão de escanteio, se abandonar o seu servo que está sempre te ajudando, está ali tanto tempo te ajudando na obra de Deus, e você pega e abandona, vira a cara, né? Vira a cara, quer dizer, bota no congelador, bota lá para gelar, quer dizer, não dá incentivo, deixa ele de escanteio. E aquele outro que chegou, que caiu lá de paraquedas, logo é elogiado, logo está abraçando, logo está comentando que está trabalhando, que está fazendo, e às vezes nem está. E o camarada veio de lá, entendeu? De tão longe. Por quê? Porque estava com fome. Se ele estivesse bem lá, ele não tinha vindo. Não, ele ficava lá. Porque de lá da casa do pai ele tinha saído. Então isso acontece muito hoje nas igrejas. Os pastores chega um membro, por qualquer motivo, elogia demais esse membro que chegou agora. É o irmão mais novo, Chegou agora e já está elogiando. E os membros que ajudou tanto, os obreiros que ajudou tanto no passado, há tanto tempo, há tantos anos, não recebe um elogio. Pelo contrário, recebe crítica, recebe falatório, discordância. E a discordância é um perigo, irmão. É o que eu quero falar em quarto lugar. Isso aqui nós vimos a discordância do irmão mais velho. E a discordância, irmão, ela traz desunião. E a desunião, ela traz a separação. Aí traz a perda para a igreja. A igreja fica fracassada. E Deus também não está operando na igreja que não é unida. Você acha que Deus está operando? Deus não está operando de jeito nenhum. Por que Deus está operando numa igreja que está fracassada, uma igreja que a sua liderança não tem amor para com teus servos? Não vai mesmo, entendeu? Ela não vai para frente porque o elogio é ter sido só um, os outros vão abandonar a obra, não vai fazer, não vai ajudar. Sabe por quê? Porque ele está sendo rejeitado, ele está sendo rejeitado. Olha, esse negócio de você elogiar um do seu grupo, de elogiar dois e deixar os outros sem elogio, ou até criticar e falar mal dos outros, isso é um perigo. E isso aconteceu. Você lembra que um dia Tiago e João chegou para Jesus, lá em Marcos 10:35, vai falar essa história que eu quero citar para vocês, o tanto que é perigoso o elogio a uns, e Jesus nem elogiou Tiago e João. Eles chegaram, lá em Marcos fala que eles chegaram a Jesus. Lá em Mateus 20, fala que a mãe deles pediu para Jesus, pedindo para Jesus que um sentasse à direita e o outro à esquerda, lá na sua glória. Quer dizer, lá no reino, quando eles morressem. Aí Jesus falou: olha, vocês podem ser batizados com o batismo que eu sou batizado, ou com o batismo que eu vou batizar? Ele falou: podemos sim. Ele falou: vocês podem beber o cálice que eu beberei? Podemos sim, Senhor. Ele falou: olha, vocês podem até ser batizados com o batismo que eu sou batizado. Vocês podem até beber o cálice que eu hei de beber, mas ao sentar à minha direita e à minha esquerda, não pertence a mim, isso cabe a meu Pai, é para quem meu Pai reservou. Olha, irmão, de imediato, irmão, os outros discípulos, os outros 10, se indignou contra os dois e fez com que Jesus convocou uma reunião urgente, rapidamente. Jesus teve que convocar uma reunião rapidamente para acalmar os ânimos dos outros discípulos, né? Agora já pensou Pedro, ignorantão, né? Que negócio é isso aí? Que negócio é isso aí? Vocês sentar à direita de Jesus e eu vou ficar onde?
Aí já chegou os outros ali também, né? E cada um queria saber por que essa história dele, só eles sentar à direita de Jesus. E nós? Vamos sentar onde? Né? Então, irmão, Jesus convocou ali uma reunião rapidamente e falou para eles: olha, os governadores gentios, quer dizer, o povo do mundo, eles, os mais inteligentes, eles dominam os outros, que é mais fraco, que é pobre, que não tem inteligência. Mas na igreja não, para o reino do céu não. O menor, o maior tem que ser o menor, o maior tem que servir, entendeu? E Jesus deu ali uma explicação para eles, chamou a atenção deles, e Jesus, como é tão inteligente, né? Ele é a inteligência, ele é a sabedoria, ele é a compreensão, ele é o amor, ele não queria perder nenhum, e por fim perdeu Judas, né? Porque Judas, realmente, Satanás tinha entrado no coração de Judas, né? Mais tarde Judas se desviou, mas ele apaziguou aquele grupo que estava revoltado contra João e contra Tiago. Quer dizer, Jesus nem elogiou João e Tiago, mas aí os outros sentiam rejeitado, porque João e Tiago foi falar com Jesus que queria sentar à direita e à esquerda de Jesus. E aí os outros sentiam rejeitado e partiu para cima, partiu para o ataque, e não deixou barato não. E Jesus teve que convocar uma reunião de imediato para acalmar os ânimos dos outros 10 apóstolos. Então você vê aí o perigo que é de elogiar um e deixar os outros sem elogio, ou às vezes elogia aquele que o mais novo, que chegou agora, e os outros que estão ali tanto tempo, a obra passou por tantas lutas, e ali estão os irmãos ali orando e jejuando e ajudando o pastor, e depois o pastor não fazer caos naqueles irmãos mais velhos. Não, irmão, não, se for para você elogiar só um, não elogia ninguém que é melhor. Procura ter amor com todos, procura agir dentro da palavra de Deus, procura agir com muito cuidado para você não dispersar o grupo, porque a palavra pastor quer dizer pastorear, unir, ajuntar, não é espalhar. E se você elogiar um, não elogiar os outros, você vai espalhar o grupo vai ficar com raiva de você, vai tomar ódio e não quer nem saber, vai embora, entendeu? E é difícil, irmão, depois que um irmão seu endurece o coração, fica com o coração ferido, porque isso aqui, ó, fere o coração. Você vê os outros apóstolos na hora, partiu para o ataque, quer dizer o quê? Ficou ferido, ficou machucado. O sábio Salomão, ele fala um versículo assim, que é mais fácil conquistar uma cidade forte do que o coração de um irmão ferido. Naquela época, a cidade forte, a cidade rica, irmão, elas costumavam ser muradas, de altos muros, e não era muito difícil ser atacada, ser invadida. Mas Salomão falou que é mais fácil conquistar uma cidade forte, uma cidade bem preparada, bem fechada, bem murada, do que conquistar o coração de um irmão que está ferido. Porque o coração, irmão, é a base de toda a estrutura, de toda a emoção, de todo o sentimento do ser humano. E ferir o coração, aí, meu amigo, é difícil voltar atrás, é difícil aquele irmão aceitar. Ele tem que ter muito Deus na vida e ser muito humilde para ele voltar e aceitar. Você lembra o que Salomão falou lá no capítulo, parece que 23, no versículo 26, dai-me, filho meu, o teu coração e observa os meus caminhos. Quer dizer o quê? Se o ser humano der o coração para Deus, fica mais fácil da pessoa servir a Deus, fica fácil para a pessoa servir a Deus, Então, irmão, nós temos que tomar cuidado, nós temos que saber cuidar da igreja, dos irmãos e até das empresas terceirizadas que a gente vê por aí, grupos de pessoas, e ali o seu gerente elogia um, não elogia o outro, Isso é um perigo, você perder funcionários. Então temos que tomar cuidado, entendeu? Olha, irmãos, eu quero falar um outro assunto aqui sobre as idolatrias, as maior idolatria do mundo antigo. Qual foi as maiores idolatria do mundo antigo? A Torre de Babel, para mim, foi uma das idolatrias maiores do mundo antigo, Outra idolatria muito perigosa, o bezerro de ouro. E outra idolatria muito perigosa também, o deus Baal. Quem era a Torre de Babel?
que está lá escrito lá em Gênesis capítulo 11. Os descendentes ali de Caim, irmão, eles naquele tempo, o mundo inteiro falava uma só língua. E eles começaram a construir uma torre. E a torre era para tocar no céu. Eles queriam fazer um nome, queriam fazer uma cidade. E ia construir essa torre. Estava construindo. Alguns comentaristas, alguns pesquisadores dizem que a torre já estava com 2.500 metros de altura. E aí Deus desceu para ver o que ele estava fazendo, né? A torre foi construída de tijolo queimado e de betume. O betume era em lugar do cal. E quando a torre já estava bem alta, aí Deus desceu e confundiu a língua deles, para que eles não continuassem com o trabalho da torre, a Torre de Babel. Você sabe o que significa a Torre de Babel hoje? A Torre de Babel hoje, meus irmãos, significa a televisão. Você vê as pessoas no pé da televisão aí o tempo inteiro. E o bezerro de ouro? Eu já estou concluindo, meus irmãos, mas deixa eu só concluir aqui esse raciocínio. E o bezerro de ouro? O bezerro de ouro foi construído por Arão, irmão de Moisés, quando Moisés foi para o monte conversar com Deus, e lá Moisés ficou 40 dias. Nesse percurso de 40 dias, os israelitas que saiu do Egito, que Moisés tinha tirado do Egito, falou: olha, nós não sabemos o que aconteceu com Moisés, então faz para nós um bezerro de ouro, um bezerro, e faz lá alguma coisa para nós adorar. E Arão mandou as mulheres tirar os seus brincos, braceletas, pulseira, os pinces de ouro, e fez um bezerro de ouro, e eles começaram a adorar. Você sabe o que significa o bezerro de ouro para mim hoje? As redes sociais, o povão, irmão, tá ligado mesmo nas redes sociais, que até para comer tá com o celular ligado nas redes sociais. Você está dirigindo, quando o semáforo fecha, a pessoa do seu lado ali, num outro carro, ele já pega o celular, já entra nas redes sociais. Isso é um perigo, meus irmãos. É um perigo. E você sabe o que significa também o Deus Baal? O Deus Baal foi aquela imagem lá que aquele rei lá, o Acabe e Jezabel, construiu e começou a adorar, e botou o povão para adorar, e Elias chegou lá e chutou o balde, né? Então, você sabe o que significa hoje esse Deus Baal? O Deus Baal hoje eu comparo como futebol, irmão. Então nós temos que tomar cuidado, porque a idolatria não agrada a Deus. Você vê que quando Deus fez Lucifer lá no céu, ele era um ser perfeito. Das criaturas era o mais alto, né? E o mais alto assim, quer dizer assim, em função, era o braço direito de Deus, vamos dizer assim. Era um anjo, um anjo não, ele era um querubim, de louvor, ele que regia o coral. E você sabe o que aconteceu? O orgulho foi entrando dentro do coração dele. Então nós temos que tomar cuidado com o orgulho. Nós temos que tomar cuidado, irmão, com a inveja, com a contenda. Foi entrando no coração de Satanás. Satanás era um ser perfeito, irmão. E com o passar do tempo, ele adorava muito a Deus. Ele tinha uma voz entendeu? Era uma coisa tremenda. Só que com o passar do tempo ele já não queria adorar mais a Deus. Ele já queria ser adorado. E ele começou a querer conquistar os outros anjos para deixar de adorar a Deus e adorar Ele. Muito nos dias de hoje está do mesmo jeito, entendeu? Já Deus deu voz bonita, Deus deu mensagem bonita, Ele sabe pregar bem, sabe louvar bem, aí já não quer adorar a Deus, já está cobrando para cantar. Vamos lá em tal lugar, eu cobro tanto, o meu show é tanto, entendeu, irmão? Então isso, irmão, está desviando as pessoas dos caminhos do Senhor. Por quê? Por causa do dinheiro, da exaltação. Deus deu habilidade para muitos, mas hoje os homens e mulheres, eles já aproveitaram das habilidades que Deus lhe deu e começaram a comercializar o louvor e a mensagem que Deus deu. Então isso é um perigo muito grande, meu irmão. Satanás foi lançado no inferno por causa do seu orgulho, por causa da inveja, queria ser igual a Deus, queria ser adorado. E Deus não divide a glória dele com ninguém. E aí ele foi lançado no inferno. Então, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado com toda a nossa vida e com toda a nossa maneira de viver, o nosso comportamento, que essa mensagem
fica para o seu elevio espiritual. E eu quero vos agradecer no nome de Jesus por essa oportunidade, por essa palavra que Deus colocou no meu coração, aos nossos corações. Que Deus abençoe em Cristo, muito obrigado. Quem vos despede aqui é o teu irmão em Cristo, evangelista José de Souza, de Goiânia, Goiás, Brasil. Obrigado, Deus abençoe.